Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson de Campos e hoje nós vamos ter uma aulinha diferente, uma aulinha de geometria, e para isso nós vamos nos teletransportar até Hogwarts. Ou melhor, vamos pegar um trem na plataforma 934 e vamos seguir direto para Hogwarts. Lá, Dumbledore está nos esperando. Hoje se inicia o torneio Tribruxo e, como nossa primeira missão, nós temos que construir um tecido de invisibilidade para uma das torres de Hogwarts. Dumbledore não facilitou as coisas, ele nos deu apenas algumas informações. Esta torre, ela tem um formato de prisma reto, com 20 metros de altura. O seu chão tem um formato de hexágono, com cada lado medindo 3 metros. E o telhado desta torre é em formato de cone reto, com 4 metros de altura e 3 metros de raio. Essas são as informações que o Dumbledore nos deu. Nós precisamos dela para construir então esse tecido de invisibilidade para ganhar pontos aí no torneio Tribruxo. Será que você consegue? Vem comigo. Bom, o que nós temos aqui é uma questão de geometria. Para isso, nós precisamos primeiro colocar aqui as informações que nós temos para ficar fácil de trabalhar. Bom, o que nós temos? Que a torre ela tem 20 metros de altura. O chão é um hexágono. E esse hexágono tem 3 metros de lado. O telhado tem 4 metros de altura e tem 3 metros de raio, sendo que este telhado tem um formato de cone, né? E a torre tem um formato de prisma reto. Essas são as informações que Dumbledore nos deu. Bom, primeiro, o que nós temos que fazer? Aqui é uma questão de cálculo de área, ok? Jefferson, mas está falando de prisma e torre, isso é um cálculo de volume. Não, tá? Por que não é um cálculo de volume? Quando Dumbledore pergunta para nós quanto de tecido de invisibilidade vai ser necessário para cobrir essa torre, ele não está querendo encher a torre, ele está querendo apenas cobrir o seu exterior. Então ele não está preocupado se vai alguma coisa lá dentro. Então lembre-se bem, volume é dentro. Ele não quer encher esta torre com tecido de invisibilidade. Ele quer apenas cobrir essa torre. Por isso, não é uma questão de volume, mas sim uma questão de área, ok? Bom, vamos começar por partes. Aqui nós temos que fazer duas coisas. Primeiro é calcular a área do prisma, que é o corpo da torre. Depois nós precisamos calcular a área do cone que forma o telhado. Então, primeiro, nós vamos calcular uma dessas duas coisas, ou a área do prisma ou a área do telhado. Vamos começar com a área do telhado, porque é um cone. Não que ele é difícil, mas ele pode gerar um pouquinho mais de trabalho para quem não está acostumado. Então vamos comigo ali para a gente calcular a área do telhado desta torre de Hogwarts. Disse para nós que o telhado é em forma de cone, então vamos desenhar um cone aqui, né? Vamos tentar desenhar um cone, porque eu reprovei na aula de desenhos mágicos aqui em Hogwarts, ok? Então nós temos aqui a base do cone, que é uma circunferência, um oval, né? Só melhorar isso aqui. Ok. Nós temos um cone aqui, ou um formato de chapéu de bruxo. O que importa para nós não é o desenho, ok? Mas a forma com que nós vamos chegar, então, ao cálculo da área. Bom, qual é a informação que foi nos passada? A primeira informação é que a altura deste cone é de 4 metros. Essa é a informação que Dumbledore nos passou, que a altura é de 4 metros. A outra informação é que o raio é de 3 metros. O que é o raio? Hein? O que é o raio? Não é o sinal na testa do Potter, não. Tá? O que é o raio?
o raio é metade da circunferência. Então, isso aqui, a base do cone é uma circunferência. Então, se a base do cone é uma circunferência e o raio é metade do diâmetro, significa que o diâmetro desta circunferência, o diâmetro é 6 metros. E o raio é metade do diâmetro, logo o raio é 3 metros, que foi o que Dumbledore nos passou. Então, mais ou menos aqui, é metade da circunferência. Então, este trecho aqui, que vai do centro até o vértice, é de 3 metros. Bom, o que nós temos aqui? Eu não sei se você conhece, mas tem um bruxo muito conhecido aqui nas dependências de Hogwarts. O nome dele é Pitágoras. E o Pitágoras criou um teorema aqui em Hogwarts que leva o nome dele. E o teorema de Pitágoras é muito utilizado para nós encontrarmos o quê? A hipotenusa num triângulo retângulo. Bom, o que é a hipotenusa e o que é um triângulo retângulo? Primeiramente, vamos aqui calcular um triângulo. Vamos desenhar, melhor dizendo, um triângulo retângulo. Então, vamos aqui. De novo, né? Não sou bom nos desenhos, mas nós temos aqui um triângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Porque é um triângulo onde nós temos um ângulo de 90 graus. E por que ele é um triângulo retângulo? Ó, repara bem comigo aqui embaixo. Ó. Se eu desenhar aqui um retângulo, e cortar esse retângulo na diagonal, né? Não saiu perfeitamente aqui, né? Porque eu sou ruim em desenho, né? Mas pronto, aqui. E cortar na diagonal, o que eu vou ter aqui? Eu terei aqui 2 triângulos retângulos, onde aqui e aqui são ângulos de 90 graus. Por isso que este triângulo é chamado de triângulo retângulo, porque ele corresponde à metade de um retângulo. Bom, voltando lá ao nosso amigo bruxo Pitágoras, então o que nós temos? Aqui é o ângulo reto, então lá do lado oposto, então o ângulo reto está aqui, lá no oposto, eu vou ter a hipotenusa. Vou ter a hipotenusa. E aqui, que eu vou chamar de A e B, eles são os nossos catetos. Então significa, o Pitágoras, quando aqui esteve, ele descobriu o seguinte, que a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Significa dizer que eu somando este cateto B mais o cateto A, ambos elevado ao quadrado, eu terei a hipotenusa ao quadrado. Isto é o teorema de Pitágoras. Jefferson, consegue aplicar aí uma fórmula só para a gente ver? Consigo sim. Vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos supor que este cateto mede 8, ok? Este cateto aqui mede 8. E este cateto aqui mede 6. E eu quero descobrir o valor da hipotenusa. Este triângulo retângulo aqui já é um triângulo retângulo manjado. Tá? Quem manja de geometria, bate o olho nesse triângulo retângulo aqui e já sabe o valor de x. Tá? Mas eu estou pondo aqui, você não manja desse triângulo retângulo aqui. Bom, o que eu falei? O que eu falei não, o que o Pitágoras disse. Que a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar esta parte aqui, tá? A gente quer descobrir o valor de x. Vamos usar aqui. 8 ao quadrado. Então, ó, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. Tá?
Aquele C pode ser H, tá? Pode ser o que você quiser, ou pode ser X também, tanto faz. 8 ao quadrado é 64. É 8 vezes 8. Mais 6 ao quadrado é 36. E 64 mais 36 é igual a 100. Então, x ao quadrado é igual a 100. Agora, nós temos que... Aqui está o quadrado, então nós temos que fazer o quê? Nós temos que tirar do quadrado. Qual que é o oposto da potenciação? É a raiz. Então, vai ficar x igual a raiz de 100. Qual o número que multiplicado por ele mesmo que dá 100? 10. Então, x é igual a 10. Então, se um lado do triângulo retângulo mede 8, se um cateto mede 8 e outro cateto mede 6, a hipotenusa, que é o oposto, vai valer quantos? Vai valer 10. Ok? Isso é o nosso teorema de Pitágoras. Agora vamos voltar para o cone. Vamos voltar para o cone. Ó, daqui a aqui, mede 3. E quantos que tem de altura? 4. Então significa que da pontinha do telhado até o centro tem 4 metros. Notou que eu tô querendo, onde que eu estou querendo chegar? Já entendeu, né? O que eu tenho aqui? Um cateto igual esse aqui. E aqui que eu tenho? Outro cateto igual esse aqui. O que eu vou ter que descobrir aqui no cone? A hipotenusa. Perfeito. Então eu vou ter que descobrir no cone a distância, ó, do topo até aqui. Legal. O que a gente vai fazer para isso? Teorema de Pitágoras. Só que detalhe para sua prova, porque o Dumbledore não aceita erros. Quando nós estamos falando de cone, esta medida aqui, que nós vamos encontrar, nós não chamamos de hipotenusa dentro do cone. Não? Não. Aqui nós chamamos ela de geratriz. Ou vamos representar como sendo um G. É isso. Então, quando nós estamos diante de um cone, nós não vamos chamar esta parte de hipotenusa. Nós vamos chamar de geratriz. Ok? Então, o que nós vamos encontrar aqui? A geratriz. Geratriz ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Geratriz ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Geratriz ao quadrado é igual a 16 mais 9, que é igual a 25. Tá? Potência, qual que é o contrário da potência? Raiz. Então vai ficar geratriz é igual a raiz de 25. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? 5. 5 vezes 5, 25. Geratriz é 5. Significa que se o raio é 3 e a altura do telhado é 4, qual que é o tamanho da geratriz? 5 metros. Legal, né? Pronto. Encontramos a geratriz. Mas por que é importante encontrar a geratriz para a gente descobrir a quantidade de tecido que precisa? Porque a gente precisa medir a área do cone. E como que eu vou medir a área do cone? Vai ser o seguinte. A área lateral do cone vai ser igual a raio vezes a geratriz vezes π. Sempre? Sempre. Agora o que a gente faz aqui? Substitui valores. Substituindo valores, nós temos o seguinte, que a área lateral do cone vai ser igual o raio que nós temos, que é 3, o Dumbledore disse para nós, vezes a geratriz, que nós descobrimos que é 5, vezes π, que é 3,14. 3 vezes 5 é 15, 15 vezes
3,14, 47,1 metros. Então, esta é a área do telhado da torre de Hogwarts. Então, para cobrir o telhado, nós já sabemos que vamos precisar de 47,1 metro quadrado de tecido de invisibilidade. Vamos colocar essa informação aqui no canto, porque nós vamos precisar dela depois. Então, ó, vamos colocar aqui que o topo vai precisar de 47,1 metros quadrados. Agora, nós vamos calcular o prisma da torre, a base da torre, para a gente descobrir quantos de tecido de invisibilidade precisa lá, tá certo? Então vem comigo. O que nós temos lá de informação que o Dumbledore passou para nós? O chão da torre é em forma de hexágono com 3 metros cada lado. O que é um hexágono? Bom, isso aqui que é um hexágono. Não é bem isso que é um hexágono, tá? Mas é como se fosse isso aí. Então vamos imaginar aqui com o hexágono sendo o chão. Eu preciso agora da sua criatividade aqui comigo. Então o hexágono é o chão. Se o chão é em forma de hexágono, essas paredes então elas se levantam na lateral do hexágono. Então aqui eu tenho uma parede que se levanta, aqui eu tenho outra parede que se levanta, aqui eu tenho outra parede, aqui eu tenho outra parede, aqui eu tenho outra parede. Consegue visualizar isso comigo? Consegue, né? Então vamos lá. Então quantas paredes eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 paredes. Eu tenho um hexágono, uma figura geométrica de 6 lados, e de cada lado sobe uma parede. Então eu tenho um prisma formado por 6 paredes. Você lembra como que calcula a área do retângulo? Por que retângulo, Jefferson? Porque é um retângulo que eu tenho aqui subindo, não é uma parede? Uma forma de retângulo. Né? E é um prisma, então é um retângulo. Para calcular a área do retângulo é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um retângulo. E a área do retângulo eu vou calcular o seguinte, ó. A área do retângulo é igual lado vezes base. Então é aqui, ó. Aqui é base, aqui é lado. Vou multiplicar um pelo outro. Assim eu tenho a área do retângulo. Só que você concorda comigo que o retângulo que forma a torre, ele é diferente? Porque ele não está assim. O retângulo que forma a parede da torre é assim, né? É o famoso retângulo em pé. A barra de chocolate em pé. É a mesma coisa, Jefferson? Sim. Ó, aqui embaixo é a minha base e isso aqui é a minha altura. Ou, aqui embaixo é a base e aqui é o meu lado. Como que eu faço isso? Base multiplicado pelo lado. Do mesmo jeito. Vamos substituir os valores aqui? Vamos embora. Então, ó. Quanto de altura que tem a torre? 20 metros. Então, aqui, no lado, é 20 metros. Qual que é a base? A base é a lateral do hexágono. Quantos que o Dumbledore disse para nós que tinha de lateral do hexágono? Isso aí, 3 metros. Então vai ser o quê? 3 vezes 20. Que é lá, ó, lado vezes base. Então vai ser a área do retângulo, vai ser o lado que mede 20, vezes a base que é 3. 20 vezes 3, 60 metros quadrados. Tranquilo. Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? A gente calculou a área de uma parede. Quantas paredes tem a torre hexagonal? Se é um hexágono, ela tem 6 paredes. Então vai ser 60 vezes 6. Perfeito. A área da torre é igual a 60 vezes 6, 360 metros quadrados. Show de bola. Então, ó, para cobrir o telhado, eu vou precisar de 47,1 metro quadrado de tecido de invisibilidade. Para cobrir a torre, né, a base da torre, só a parte do prisma, eu vou precisar de 360 metros quadrados de tecido de invisibilidade. Para cobrir ela toda, eu vou precisar de quantos? 360 mais 47,1. Isso somando dá 407,1 metros quadrados
de tecido de invisibilidade que o Dumbledore precisa para cobrir a torre de Hogwarts, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse exercício. Se você gostou, comenta, compartilhe, se inscreva aqui no canal ou onde você estiver assistindo, que se tiver bastante comentários, bastante curtida, eu posso trazer mais questões de geometria envolvendo o universo de Harry Potter. Abraço e até mais.